Meus clarificados e clarificadas, derrota do Bahia. Vamos falar sobre isso. Será que a vaga nas oitavas de final da Libertadores do Bahia subiu no telhado? Parece que sim, mas a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a derrota do Bahia, o momento de alguns jogadores, enfim, situação do elenco. Vamos conversar aqui um pouquinho, bater um papo. Claramente Tricolor no Ar é um quadro em que falamos sobre o Bahia, que trocamos ideia aqui sobre o Tricolor baiano, sempre com uma perspectiva de uma torcedora do Bahia, claramente Tricolor. Então esse é o assunto por aqui. Deixa o like, porque não custa nada para vocês. Faz o vídeo chegar para mais tricolores e super me ajuda, conteúdo gratuito aqui para vocês. E estamos com a meta de 50 mil inscritos até a final da Liga dos Campeões. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve também para não perder os próximos vídeos. Vai ter vídeo depois do Clássico, depois do Bavi no final de semana, provavelmente na segunda-feira, e até a reta final de Liga dos Campeões. E também seguindo depois, ainda teremos muitos vídeos. Vou falar aqui ainda sobre campeão italiano, que ainda não foi definido. Obviamente, sobre a final entre PSG e Inter. Vou fazer um vídeo maiorzinho sobre como esses times jogam, personagens principais, enfim. Então, fica aqui comigo pra gente seguir ainda nessa temporada. Ainda tem muita coisa por aí, até porque o futebol praticamente não para, não é mesmo? Então, olha só. Eu vou começar discordando de talvez 90% das pessoas que falaram algo sobre essa derrota do Bahia. Tudo que eu escutei, quase tudo que eu escutei, assisti, li, vai numa linha de opinião e que tá tudo certo, mas que eu discordo. Então eu já sei que vocês vão enlouquecer aí nos comentários com isso. Tá tudo certo discordar de mim, mas atenção, com respeito, sem xingamento, sem alimentar haters, tá? Aqui a gente não alimenta haters. Mas eu sei que vocês vão... A maioria de vocês vai discordar de mim. Praticamente todo mundo tem usado a palavra covarde para o Bahia, para essa derrota, para a atitude do time. Eu discordo. Eu não achei que o time foi covarde. Eu achei que o time foi ruim. Eu achei que foi um jogo ruim do Bahia, com vários motivos. A conta chegou e o Bahia precisou pagar de várias coisas. E aí eu vou citar aqui o que eu vi dessas coisas. Mas eu não achei que o Bahia entrou com uma postura covarde. Eu achei que teve momentos que o Bahia entendeu que seria pior perder por mais, enfim, saldo de gols. Acho que pode ter tido, sim, uma falta ali de atitude e de... Eu não gosto da história da garra, sabe? Do, ai, falta isso. Mas eu não achei, eu já vi outros jogos do Bahia que eu fiz, caramba, o time tá com medo, caramba, o time entrou com uma postura completamente errada. E eu não achei que o time entrou, que o time fez um jogo covarde. Eu achei que a equipe fez um time, que o time fez um jogo ruim. E aí, ok, talvez a gente até coloque aí aqui um 10% de covardia nessa partida, mas para mim 90% foi jogo ruim, e não o contrário. E não 90% de covardia para ser a palavra que define essa derrota e 10% de jogo ruim. Ou 10% de Marcos Felipe, porque a gente adora, a gente, quando eu digo torcida em geral, pessoas, o Brasil em geral, gosta de pegar, né, uma figura e um vilão. Em geral, o humano faz isso, né? A gente gosta de criar heróis e de criar vilões. Eu não gosto muito disso. Mas eu não concordo em definir essa derrota do Bahia com a palavra covardia. Pode ter tido uma porcentagem aí, algum tipo de receio, de medo durante a partida, até pode, tá? Tô ok com isso aí. Mas não gosto, não concordo, e essa é a minha opinião, de que essa palavra seja a palavra que defina o jogo. Eu realmente não concordo, tá? E repito, gente, tá tudo bem vocês terem visto isso em campo. Eu não vi. Não foi o que eu vi em campo. E o jogo nem foi tão tarde aqui, não foi jogo 2h30 da madrugada, foi jogo meia-noite e eu tava acordada. Mas por que eu discordo de que a definição da partida é essa, ou o maior motivo
da derrota foi esse. Porque eu acho que foi um jogo ruim, por vários motivos. Acho que o Bahia começou a ter que pagar a conta de alguns riscos que ele tomou. A gente tem, obviamente, o primeiro risco, a primeira conta que está chegando, e que ia chegar em algum momento, que é de um goleiro, que eu, inclusive, admiro muito a forma como o Marcos Felipe tem lidado com toda a pressão que ele recebeu e todas as críticas e toda a perseguição que ele recebeu, eu admiro, mas está chegando a conta de que não temos um goleiro da primeira prateleira. Teve falha do Marcos Felipe? Teve. E aí poderia ter espalmado a bola pro lado, poderia ter encaixado a bola ali. Poderia. Me incomoda ainda que para mim, ele é impedido de fazer a segunda defesa, tá? Mas enfim, eu não vou nem entrar tanto nesse mérito aí. Porque teve uma falha dele inicial. Então, teve. Mas colocar ele como o vilão e o cara que definiu ou pode definir uma eliminação do Bahia, né, uma não classificação do Bahia, eu não gosto. Teve um corte aí porque eu precisei atender uma ligação. Mas enfim, alguns dias a gente estava com o Marcos Felipe sendo elogiado. Naquela sequência que a gente tem, acho que são 5 triunfos por 1-0, em várias competições, inclusive, né, competições diferentes. Ele definiu algumas daquelas partidas. Ele vivia um grande momento. Então, se a gente quer colocar alguém como vilão, ele não poderia ter sido herói em outras partidas, sabe? Eu não gosto dessa dualidade. Então, teve a falha do Marcos Felipe? Teve. Acho que o Bahia precisa de um goleiro numa prateleira acima para brigar por coisas maiores? Acho. Mas também, gente, não é só o Marcos Felipe. Não é a única ponta que não funcionou nessa partida. Acho que foram várias coisas que não funcionaram nessa partida. E só para finalizar, goleiro, já falei isso aqui várias vezes, mas vou repetir rapidamente. O diagnóstico de que o Bahia precisa de um goleiro acima foi feito. Mas, infelizmente, e eu não acho que é negligência também, não foi encontrado uma solução a curto prazo. O Bahia não encontrou um goleiro que iria satisfazer essa mudança de patamar para valer a pena, para justificar um investimento. O Bahia procurou um goleiro. O Bahia trouxe o Ronaldo numa situação específica, mas eu falei isso aqui antes. Para mim, o Ronaldo não muda o Bahia de prateleira. Para mim, ele está mais ou menos no mesmo nível do Marcos Felipe. Em algum momento de confiança, pode estar um pouco melhor aqui e ali, características diferentes aqui e ali. Mas eu não acho que o Ronaldo é um goleiro que muda o Bahia de patamar. E o Bahia não encontrou esse goleiro e não fazia sentido você trazer um goleiro mais ou menos no mesmo nível dos que você já tem, sem ter a garantia, você nunca vai ter a garantia, sempre tem um risco, mas com um risco grande de você não subir o Bahia de patamar e você ficar com mais um goleiro e ainda ter o problema. Então, infelizmente, o processo de melhoria de elenco, de mudança de prateleira, de mudança de patamar, a gente gostaria que esse processo fosse muito mais rápido. Mas esse processo, num grupo grande como o Grupo City, num processo a médio e longo prazo, é demorado. E é um porre. Mas é demorado. Faz parte. Então, não curto também a ideia, sabe, do vilanismo. Eu até vi menos do que eu esperava. Então, tá ok. Mas falei aqui de uma questão da falha do Marcos Felipe, mas acho que tem uma queda técnica importante de alguns jogadores. O nosso líder técnico não faz uma grande temporada, o Everton Ribeiro. É um jogador que a gente não duvida, que a gente sabe, inclusive, da conexão que ele teve com o Bahia. É um cara que eu demorei um pouquinho para baixar a guarda por um histórico não dele, mas por um histórico do Bahia, de jogadores que estariam em fim de carreira e que realmente estavam, que não foi o caso não é o caso do Everton Ribeiro, mas o nosso líder técnico está sofrendo. Não passa por um grande momento, está sofrendo fisicamente, não acompanha tanto as partidas. Assim, o Everton Ribeiro errou muitos lances, muitos passes na partida de ontem, que um jogador com a qualidade técnica dele não erra. Então, tem pressão? Talvez o Bahia tenha sentido o jogo? Até pode. Isso eu tô ok com vocês. Mas teve covardia?
continuo achando que não. A gente teve uma queda, foi um jogo ruim do Caio Alexandre, um jogo ruim do Juba, do próprio Pulga, que tem sido, mesmo em alguns jogos ruins do Bahia, o melhor jogador. Não foi um bom momento também. Lúcio, infelizmente, a fase ruim está demorando um pouquinho a passar. É um jogador para a gente dizer, eita, acabou aqui. Não tem... Claro que não. Óbvio que não. Gente, processo, jogadores jovens, evolução. E, inclusive, ele pode até não evoluir, tá? Pode ser, acontece também. Mas não dá para decretar ainda, sabe? Não dá para decretar ainda. Então, tem jogadores em momentos ruins. Eu acho que o elenco, e a gente sabia disso, e eu falei aqui para mim, o maior desafio para mim do Bahia na temporada é fazer com que o elenco mantenha as atuações do time principal e seja uma resolução também. E, por exemplo, vou citar aqui o Nestor. É um jogador que poderia ter ajudado mais, mas infelizmente não está funcionando também na temporada. Então, para mim são muitos motivos, sabe? Não é apenas o Marcos Felipe, não é apenas, sei lá, um jogo ruim do Everton Ribeiro. Existem várias coisas que estão cobrando. A própria temporada, a quantidade de partidas, enfim. Acho que tem muita coisa aí. Mas para mim ainda dentro da irritação e etc., tá no processo. Me incomoda muito mais a derrota na Fonte Nova, o 3-1. Essa me incomoda mais. Essa me incomoda mais. E de postura também, tá? Não só do resultado do jogo, era o jogo em casa, era para definir, meio que definir a classificação ali, mas realmente não usaria essa palavra. Podem discordar à vontade nos comentários. E só para fechar um pouquinho sobre o elenco, porque não é apenas a falta de um goleiro, e eu acho que eu não falei sobre isso, o Bahia tá pagando a conta também, por exemplo, de não ter um atacante de velocidade, de beirada, que a gente falava que faltava para esse elenco, né? O Ademir merece muito respeito, ele fez um início de temporada muito, muito bom, mas para mim é um jogador que ainda tá lesionado, né? Mas que caiu depois um pouco de rendimento, para mim é um jogador para elenco, não é um jogador para ser titular, e a gente ficou com as lesões, com, enfim, as opções de elenco, quase nenhuma opção de jogador de velocidade que a gente confie, que tem uma experiência, porque eu acho que o Kaique é um jogador muito mais para ser trabalhado, para evoluir ainda, do que, ainda que tenha definido, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras. Mas falta também esse jogador. E aí lesionou os dois laterais direito, e aí o Bahia também sofre pela direita, enfim. Então, as contas estão chegando e o Bahia está tendo que pagar. Infelizmente, tá chegando no momento de Libertadores depois do Bahia ter feito um grande início. Ainda dá para classificar. É complicado jogar contra o Internacional no Beira-Rio? É complicadíssimo, mas o Bahia venceu o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, considerado a melhor equipe do Brasileirão, também. Então, ainda dá. Hoje eu não tenho uma super esperança. Para mim, tinha que ter vencido o jogo, o 3-1, o que perde 3-1 na Fonte Nova. Mas vamos ver o que acontece. E sobre classificação, vamos ver o que acontece. Ainda o jogo de hoje, na verdade, do grupo, enfim, pode mudar pode definir alguma coisa, então nem vou falar aqui do que pode acontecer ou não para o Bahia. O Bahia depende só dele, né? Então, vencendo o último jogo garante classificação, e aí tem que ver se isso vai acontecer, se pode ir para a Sul-Americana e etc. Se a gente quiser ver sempre o lado bom das coisas, o copo cheio do Bahia, por exemplo, não classificar nem para uma Sul-Americana, é desafogar o calendário, né? Você tira uma competição, talvez você tenha mais condições de competir no Campeonato Brasileiro, vamos ver como é que vai ser a Copa do Brasil, imagino que o Bahia deva avançar em Copa do Brasil. Então, pode ser que o Bahia consiga usar mais suas forças para essas outras duas competições. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo diminuir a ambição para diminuir calendário, gente. Assim,
E caramba, ai, pô, mas o Bahia vai ter perdido a vaga nas oitavas e não ter ganhado a vaga na Sul-Americana. Mas, gente, as oitavas de final da Sul-Americana, lá em agosto, sabe? Tipo, todo mundo já vai ter esquecido o que aconteceu na fase de grupos da Libertadores. E, gente, se vier um título, enfim, uma reta final de. Uma semifinal de Sul-Americana, uma final de Sul-Americana, eu acho que é uma baita temporada também. Sabe? O Bahia está de volta na Libertadores depois de 35 anos, gente. A gente estava aqui falando no início de caramba, é experiência, é fase de grupos, vamos ver o que acontece. E agora a gente vai ficar pé da vida e terra arrasada porque não passou para as oitavas de final, ainda mais no grupo tão equilibrado como foi? Não, eu não penso assim. E se vier a Sul-Americana, que venha a Sul-Americana. As oitavas são só em agosto, já vou ter esquecido a derrota, já vou ter esquecido que o Bahia não classificou para as oitavas, na primeira Libertadores depois de 35 anos, e quem sabe, pô, a experiência também vai ser baita, então eu tô de boaça também. Bom, tô de boaça, tô pé da vida, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É isso, gente, a gente volta depois do Bavi, não sai do vídeo sem deixar o like, super me ajuda, e confere se tá inscrito no canal para não perder nenhum vídeo por aqui, nos comentários, estarei de olho em vocês, tá bom? Tchau, gente, BBMF.